Nós ouvimos falar muito sobre curar o corpo com a mente, mas ouvimos até poucas vezes se falar de curar a mente pelo corpo. Então é sobre isso que eu vou estar falando aqui, sobre a importância do corpo e da postura para a nossa saúde física e mental. Então, como que o corpo pode curar a mente? Então, assim, a gente sabe que né, é muito mais fácil entender que tudo que se passa pela mente a gente sente pelo corpo, com o corpo. Por exemplo, se você imagina agora um limão bem verdinho, bem maduro e verdinho, né, porque o limão maduro ele é bem verdinho, e você imaginar ele, o cheiro dele, o contato dele com a sua mão, né, você abrindo esse limão e espremendo ele lentamente na sua boca, né, você experimentando o caldo dele agora. Talvez você vai sentir, se você fez realmente isso, você vai sentir aumentar a salivação, sua salivação. E o limão, ele estava apenas na sua mente. E isso, então, mostra uma demonstração do que aquilo que se passa na nossa mente, especialmente quando de maneira focada, de maneira atenta, a gente experimenta, né? Há uma série de reações no nosso corpo correspondente àquilo que nós estamos visualizando, aquilo que nós estamos experimentando com a nossa imaginação. E o contrário também, quando nós nos posicionamos de determinada forma, né? Então, quando nós usamos a nossa postura, né? É sobre a postura que eu quero falar também. Nós também experimentamos mudança no nosso estado mental. Experimenta só, por exemplo, fazer um sorriso com o canto dos seus olhos, né? Eleva o canto dos seus olhos, eleve o canto da sua boca e faça um sorriso e deixe que esse sorriso, essa sensação de sorriso vá se espalhando pelo seu corpo. Se você tiver uma percepção corporal boa, você vai perceber que houve uma modificação também no seu estado mental, a partir de uma mudança no seu corpo, né? Então isso já é bem estudado, né? Por exemplo, muitas vezes a gente pensa na postura, né? A postura torta, né? Uma cifose, uma escoliose, que é a curva de lado da coluna, ou né? Aquela curva mais corcunda, né? A gente pensa muitas vezes que isso está relacionado à dor, por exemplo. Mas uma das coisas que menos a postura está relacionada é com dor, né? Então a gente pode ver pessoas com posturas muito tortas e não sentindo dor nenhuma, e pessoas toda retinha sentindo muita dor, né? E não que não haja uma relação indireta, mas não é uma relação direta, assim como muitas vezes nós pensamos. Então a postura vai ter muito mais a ver com nossos estados mentais, com as nossas emoções, do que com a dor especificamente. Então, por exemplo, quando nós adquirimos uma postura aberta, né, onde nós abrimos o peito, onde nós deixamos a cabeça, levantamos a cabeça, mas não no sentido de levantar o queixo, né, que isso seria uma postura mais provocativa, pensar mais no crescimento, como se alguma coisa estivesse puxando assim a nossa cabeça para cima, como se a gente fosse ficar mais alto, e realmente a gente fica, né, porque tem algumas articulações na nossa coluna que permitem a gente ficar realmente mais alto assim. E então, quando a gente adota essa postura, né, o peito aberto, né, a coluna em crescimento, o corpo bem assentado, né, se a gente estiver sentado, o apoio do quadril bem apoiado no assento, ou com os pés bem apoiados no solo quando nós estamos em pé, isso dá mais estabilidade e dá uma sensação mais de abertura. A gente tem reflexo na nossa mente de uma postura mais, de um pensamento mais aberto, de mais bem-estar, de mais vivacidade, relação com a vida, né? A gente olhar para frente. Tá? Então, tudo isso a gente pode adotar com o nosso corpo próprio, o sorriso, né? E uma coisa muito interessante, né? Tem muitos estudos que mostram isso, mas eu vou citar um estudo que eu acho ele muito interessante, onde eles pediam para as pessoas, eles estimulavam determinadas emoções nas pessoas e pediam para que elas encontrassem uma respiração condizente com aquele estado emocional. E elas iam descrevendo o tipo de respiração que estavam fazendo.
E depois, em outro estudo, eles pegaram essas mesmas respirações, essas formas de respirar relacionadas a estados emocionais e pediram para os voluntários apenas respirar daquele jeito, sem falar nada sobre emoções. E depois eles foram perguntando sobre qual emoção, que cada um estava sentindo, né? Então, e foi muito similar com a emoção lá do primeiro estudo, com a do segundo, deu uma relação muito próxima ali, né? Não chegou a 100%, mas chegou muito próximo. Eu não me lembro agora se foi 80 e algumas, 83, 84%, mas é muito alto esse índice, né, de relação da respiração, né, com a emoção. Então, muitas vezes, né, quando a gente quer mudar o nosso estado mental, é importante a gente modificar o nosso corpo. Por isso que o exercício físico, né, é considerado um remédio excelente, né, assim, um remédio, né, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, é usado no tratamento para depressão, ansiedade, né, então ele ajuda, né, no fortalecimento mental. O exercício físico tem uma relação direta, por quê? Porque a gente movimentando o corpo, né, vamos liberar aí hormônios de bem-estar que vai refletir na nossa mente e ajuda a gente respira mais fazendo exercício físico, né, a gente amplia mais o volume, né, de ar que nós respiramos, né, então, mas o próprio ato, né, de respirar, né, então, o inventor do método Pilates, né, o Joseph Pilates, que é um método muito utilizado para melhora da postura, né, ele falava que a postura ela dependia muito de uma coluna móvel, né, da gente movimentar a coluna, de fazer os movimentos, né, que a coluna tem. Então eu recomendo que a gente faça com todo cuidado, né, quem tiver dor, mas assim, que se movimente a sua coluna, faça as torções, né, gira a coluna, faça inclinações para o lado, vai para frente, vai para trás, deixa a sua coluna sempre muito móvel. E ele falava também da respiração. Então, uma respiração lenta, uma respiração ampla, né, porque boa parte do que a gente observa da postura está relacionado ao nosso tórax, né, onde estão as nossas costelas, que é justamente aonde estão os nossos pulmões, né, e onde a respiração vai atuar. Então, a respiração, a movimentação do tórax na respiração vai ajudar a gente a ter uma postura mais aberta. E os exercícios, fortalecimento, porque muitas vezes a gente tenta ficar numa postura aberta, em crescimento, mas fazendo força, e às vezes acaba ficando tenso, né? Então, lembrando que a nossa postura é dinâmica, a gente tem que pensar em conforto em primeiro lugar. Então, achar o conforto, porque quando a gente acha um conforto no corpo, é uma tendência da gente sentir mais conforto na mente, assim, né? Essa relação, pensando nessa relação corpo e mente e corpo. Então, a gente achar o conforto no corpo, né? E aí, a partir do conforto, a gente achar uma postura ereta, aberta. Os exercícios físicos, eles vão ajudar a gente a ter músculos para facilitar a nossa postura mais aberta, mas a gente pode já desde agora encontrar uma posição mais aberta, uma postura mais aberta, de maneiras mantendo o conforto do corpo, né? E a respiração lenta, sempre pelo nariz, porque a respiração pelo nariz ela acaba sendo mais profunda, trabalhando mais o abdômen e muitos outros benefícios que eu vou estar falando em outros vídeos, né? Então a respiração somente pelo nariz e uma respiração ampla e profunda. E lembre sempre do sorriso, tá? O sorriso ele sempre vai ajudar. Um sorriso onde a gente consiga, né, juntamente com a respiração, juntamente com a percepção do corpo, achar um sorriso autêntico, aquilo que é condizente com o que você quer para você. Tá? Não é para você forçar um estado, é para você encontrar esse estado, porque todos nós temos, né, dentro de nós essa capacidade de nos sentirmos mais felizes. Então é isso.